Segunda Pedro, capítulo 1. Vamos fazer a leitura? Segunda Pedro. A exposição seguirá do verso 5 em diante, 5 a 11, porém nós faremos a leitura do verso 3, ok? Assim diz a palavra do Senhor: visto como pelo seu divino poder nos têm sido dados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, pelo pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Portanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedir ao Anália que nos conduza em oração, suplicando ao Senhor que ilumine a nossa mente e coração a fim de entendermos a exposição da palavra. Espírito, Senhor, nos direcione, abra o nosso entendimento, nos mostre a verdade da Sua palavra. E que através do Teu Santo Espírito, Pai, tenhamos mudança de comportamento na nossa vida. E que lá fora, Senhor, sejamos luz para aqueles que ainda não te conhecem. Toma o pastor em Tuas mãos, dê a ele sabedoria e fala, Senhor, o Teu povo através do Teu servo. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Queridos, há uma doutrina que é muito cara para nós, chamada de predestinação. Se você for em outros círculos cristãos, você vai ouvir a expressão eleição, predestinação. E na mesma Bíblia, o Deus que nos escolhe, o Deus que nos elege soberanamente, o Deus que salva soberanamente o homem, dá a estes homens responsabilidades. E essas responsabilidades que o apóstolo Pedro vai tratar aqui. Na última pregação, ou melhor dizendo, nas últimas pregações, com o presbítero Michel, ele abordou do verso 1 ao verso 4, mostrando para nós o resultado da soberania de Deus, da soberania da eleição de Deus aplicada ao coração do homem. Mas agora, do verso 5 até o verso 11, o apóstolo Pedro vai falar aqui das responsabilidades do homem eleito diante do Senhor. E o texto começa aqui no verso 5 dizendo: por isso mesmo. Por isso mesmo, por isso o quê? Por isso que Pedro já trouxe à nossa mente
Por isso que Pedro já tratou nos versos anteriormente, ou seja, por isso, por aquilo que Deus fez em nossas vidas. O verso 1 diz que Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escreveu sua carta aos que conosco obtiveram a fé. Pedro vai falar que essa fé foi dada ao homem como um dom, como uma dádiva, como uma bênção. Uma fé dada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos foi dado também, vocês viram isso, ouviram isso com o presbítero Michel, que nos foi dado também a capacitação para vivermos uma vida santa, uma vida que glorifique ao Senhor, que honra o Senhor. No verso 3, Pedro fala que pelo seu divino poder nos tem doado, o Senhor tem doado todas as coisas que condizem à vida e à piedade, ou seja, Deus nos dá também a capacidade para obedecê-lo. Nós que estávamos perdidos, como vimos hoje na classe dos catecúmenos, nós que estávamos mortos, nós que estávamos desejosos por aquilo que é mal, somos capacitados agora em Cristo a viver uma vida santa na presença do Senhor. Mas Pedro mostra algo mais, coisa ainda também maravilhosa que o Senhor nos dá no verso 4. Tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que elas nos tornem, diz Pedro, nos tornem coparticipantes da natureza divina. Ou seja, Deus é santo e faz de nós pessoas santas, ainda que não plenamente santos, mas seremos um dia santos, seremos um dia conformados à imagem do nosso Senhor e Salvador. Paulo trata sobre isso. Paulo, em Romanos 8, 29, diz que Deus nos predestinou, nos elegeu, nos escolheu para sermos conforme a imagem do seu Filho, a imagem de Jesus Cristo. Pedro tem em mente aqui a fé, essa fé que nos é dada. Pedro tem em mente aqui a capacitação para a gente viver uma vida santa, de sermos parecidos cada vez mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, parecido com o nosso Deus, a termos um caráter santo, um caráter puro. Pedro está aplicando todas essas verdades gloriosas à nossa vida. Então, tendo em vista aqui essas coisas que Deus dá a nós, tendo em vista aqui essas coisas que Deus fez e aplicou pelo Espírito em nosso coração e a nossa alma, nós precisamos reunir com toda a vigilância, com toda a diligência, conforme diz no verso 5. Nós devemos unir a nossa fé à diligência. E a palavra aqui, diligência, traduzida por diligência aqui, vai aparecer também em outros textos, traduzido por pressa, se referindo a alguém que é apressado, alguém que é diligente, alguém que não quer perder tempo, alguém que sabe que sua vida aqui passará rápido e, portanto, ele não tem tempo a perder. O crente tem que ter pressa, o crente tem que ser diligente, o crente não pode viver essa vida como quem tem tempo a perder. Ele tem um compromisso. E que compromisso é esse, meu amigo? Esse compromisso é o compromisso de se tornar mais parecido com Cristo. Ele sabe que a vida dele é curta, que cada minuto vale ouro para ele atingir o grande propósito da vida dele, de parecer com Cristo. É isso que Pedro quer dizer aqui com diligência. Ele quer trazer aqui a ideia de esforço, de cuidado. Todo o nosso cuidado, todo o nosso esforço para unir a nossa fé, a fé que foi dada, a fé que é um dom de Deus, aplicada pelo Espírito ao nosso coração, a uma vida de diligência, uma vida apressada. Pedro quer aqui que os seus ouvintes
associem a fé deles à virtude, conforme o verso 5. A ideia de associar aqui é a ideia de ajuntar. É como duas pessoas se organizando no trabalho, se juntando, unindo forças. O contexto em que essa expressão associar ela está é muito interessante. A ideia do Império Romano, que pagavam certos eventos, certas programações, lutas, teatros e outras coisas mais para entreter o povo. E as pessoas tiravam do seu bolso, ou seja, se juntavam ao Estado, se juntavam ao Império Romano para que esses eventos de fato acontecessem. Eles tiram do bolso, eles pagam os artistas, eles pagam os lutadores para alegrar as pessoas. Eles se associam ao Estado. Eles investem dinheiro. Eles investem seus recursos, eles investem suas forças. E a ideia do apóstolo Pedro aqui é que Deus nos deu algo. Deus nos deu a fé. E agora a fé deve ser associada à virtude, associada ao conhecimento, associada ao domínio próprio, associada à perseverança, associada à piedade, associada à fraternidade, associada ao amor. A fé deve ser unida, associada a essas coisas. Preste atenção aqui, porque a salvação, ela vem do Senhor. Nem a fé que você tem é sua propriamente dita. É o Senhor quem dá. É o Senhor quem coloca em seu coração e na sua alma. A salvação soberanamente vem de Deus. A fé vem de Deus. A capacidade para obedecer também vem do Senhor. Mas Ele quer que a gente associe todas essas coisas à fé. O Senhor deu ao crente. O Senhor deu ao crente uma inclinação santa. E nós precisamos fazer uso dela. Nós precisamos nos apropriarmos da santidade, da piedade e aplicá-la no contexto da fé, aplicá-la em nosso dia a dia. Pedro quer que os seus ouvintes associem a fé à virtude, no verso 5. Que virtude? Virtude aqui é a ideia de excelência moral. É a santificação no que diz respeito ao nosso caráter. Se você quer entender o que é virtude, eu te chamo aqui a olhar para Cristo. E você vai ver o que é virtude, o que é caráter moral. Encontramos em Cristo bondade. Não vemos nas Escrituras Cristo agindo com maldade. Ele age com graça. Ele age com misericórdia. E Ele age assim para quem não merecia da sua bondade e da sua misericórdia. A bondade de Cristo era imparcial, ou seja, Ele fazia bem até os seus inimigos, aqueles que eram opositores da fé, aqueles que perseguiam a Cristo. Ele fazia o bem a pessoas pegas em pecados. Esse mesmo ato de bondade nós também devemos praticar. Falar em virtude, nós falamos da verdade. Cristo é a verdade. Cristo age com verdade, a verdade plena. Cristo é um homem honesto, que a todo custo fala verdade. Mas não é falar a verdade para machucar. Não é falar a verdade para alfinetar o outro. Não é falar a verdade com a intenção de arrebentar com a vida do outro. Mas ele fala uma verdade, Alessandra, que é uma verdade necessária.
não para machucar. Há muita gente que se apropria da verdade com um interesse ímpio, arrebentar com a vida do outro. E isso, ainda que seja verdade, Amanda, é pecaminoso. É pecaminoso. Em Cristo, irmãos, encontramos um bom caráter. Ana Bárbara, em Cristo, nós encontramos pureza moral. E assim também nós devemos agir, de uma forma mais pura. Precisamos ser pessoas virtuosas. Nosso caráter tem que ser limpo. Nós devemos nos esforçar para sermos o melhor exemplo de cidadão para este mundo mau. Tudo isso, irmão, nós encontramos em Cristo. E Pedro está requerendo aqui dos seus leitores. Pedro está querendo aqui de todos os crentes. Pedro quer que nós peguemos a fé que Deus nos deu e coloquemos nela virtudes, vidas morais exemplares na sociedade, no lar, na igreja. Pedro quer que os seus ouvintes associem a fé, a virtude, com a virtude, o conhecimento, diz o verso 5, a parte C. Que conhecimento é esse? Que conhecimento é esse que Pedro traz à tona aqui para os seus leitores? O conhecimento aqui é uma sabedoria prática, é algo aplicado no dia a dia, é algo que é vivido, algo que é experimentado, é conhecer a palavra de Deus e aplicá-la nas mais variadas situações da vida. É agir com sabedoria, não é agir como pessoas tolas, pessoas que agem sem sabedoria. Eu conheço a verdade, eu sei a verdade. Aliás, eu tenho tantos anos de crente, mas eu vivo como um descrente, e isso é tolice. O que Pedro está dizendo aqui, olha, seja sábio, haja conforme o conhecimento que você tem de Cristo, aplicado no seu dia a dia, de modo que as pessoas vejam, de modo que as pessoas reconheçam essa sabedoria. Quem tem fé, deve ser sábio no que faz, deve ser sábio na forma como age, deve ser sábio no falar. Sabedoria aplicada a toda a área da vida. A nossa vida, a vida do cristão deve ser regada com a verdade, com o conhecimento da palavra do Senhor. A ideia aqui é que nós devemos ter a mente de Cristo. Sabe? A mente de Cristo. A ideia é pensar como Cristo pensou. Pedro quer que os seus ouvintes associem fé com conhecimento, e o conhecimento com o quê? Com o quê? Domínio próprio. Está aí na parte A do verso 6. Com o conhecimento, o domínio próprio. A falta de domínio próprio tem pego muita gente. Salomão diz, preste atenção, Salomão diz em Provérbios 16:32 que melhor, preste atenção, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Melhor que o homem que consegue dominar um exército ou uma cidade é o homem que é capaz de dominar a si mesmo. Melhor é o homem que é capaz de dominar seus próprios impulsos. O que está sendo ensinado aqui é que nós devemos refrear os desejos da nossa carne.
Não é dar vazão a eles, mas é refriá-los, é dominá-los, é mantê-los ali no cabresto, é ter controle deles. Muita gente na igreja tem capacidades maravilhosas dadas por Deus, mas muitos são desqualificados. Por quê? Porque não tem domínio próprio, não consegue segurar seus desejos, sabe? Não consegue segurar os seus gestos, as suas atitudes. É gente ríspida, que não se domina, que fala sem pensar, que fala na intenção de ferir o outro, ainda que seja usando a verdade, não consegue se dominar. É dominado sim pelos seus próprios desejos. Muita gente não vai para frente, porque não consegue segurar seus próprios desejos, não consegue segurar os seus apetites sexuais, não consegue segurar o seu rancor, não consegue segurar a sua língua, não consegue dominar a si mesmo. Ela sofre, faz o corpo, a igreja sofrer, o irmão sofrer, a família sofrer, por falta de quê? Domínio próprio. E o conselho da palavra de Deus é: domine-se. Domine a si mesmo. A falta de domínio é ruim. Faz mal na sua vida. Fere o corpo de Cristo. Domine-se. É mais do que ter fé aqui. É ter domínio próprio. Pedro quer também que seus ouvintes associem a fé ao domínio próprio. E com o domínio próprio, a perseverança. A vida cristã é fácil. É um mar de rosas. Estamos livres e imunes às dificuldades da vida. Estamos bem suave, como diziam os adolescentes, suave na nave. Estamos bem tranquilos. A vida cristã não é fácil. Não é um mar de rosas. E Deus nos deu fé. E temos que perseverar nessa fé. Permanecer nessa fé. Lutar nessa fé. Nós vivemos num mundo que nos tenta a pecar. Vivemos num mundo que oferece muitas coisas para que venhamos a cair. Vivemos num mundo que odeia muitas vezes aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos. Um mundo que procura silenciar, calar a nossa fé. Para a gente não sucumbir, para a gente não ficar pelo caminho, nós temos que perseverar, nós temos que orar para que Deus nos sustente em meio à batalha, em meio à luta, em meio à guerra. Devemos orar para Deus nos manter firmes, senão nós vamos cair. Temos que ser perseverantes, perseverantes contra o mundo, perseverantes contra nós mesmos, porque dentro de nós há tentações, inclinações para o desânimo. Camarada não lê a Escritura, o cara não ora, não vem ao culto, vai sucumbir, vai ficar pelo caminho. Se não colocar o joelho no chão, se não buscar o Senhor, se não pedir ajuda do alto, ele vai ficar pelo caminho. Só o Senhor pode nos ajudar a perseverar. Aliás, quem persevera em nós é o próprio Senhor, para que a gente não venha sucumbir na fé. Pedro quer também aqui que os seus ouvintes associem a fé à perseverança. Com a perseverança, a piedade. Verso 6 de 1 Pedro 2. O que é piedade? O pastor, de vez em quando, usa essa expressão aqui, né? Piedade, pureza.
uma vida santa, uma vida mais distante do pecado. O que é piedade? Piedade é viver a vida com os olhos voltados para Deus. Cada ato da nossa vida, cada pensamento, levando Deus em consideração, em alto nível. Se eu começo um trabalho, se eu começo o meu estudo, se eu começo um relacionamento, se eu começo, seja lá o que for, eu devo considerar o Senhor em todas as coisas. Coisas boas, exemplos bons, acho que a gente tem a liberdade para usar, né? Tempo atrás eu estava conversando com um jovem casal, foi membro aqui da nossa igreja. Saiu por situação de trabalho, foram para o sul, e a preocupação deles, antes de ser que casa alugar, a preocupação deles é ter uma igreja perto, uma igreja fiel, que prega de fato as escrituras. Agora viveram a mesma coisa, mudaram, saem do sul, vão para Brasília, e a preocupação deles qual é? Quanto eu vou ganhar lá? Que casa eu vou morar? Não, a preocupação deles é encontrar uma casa perto de uma igreja que seja bíblica, fiel às escrituras. É gente que considera Deus em todas as coisas. A vida piedosa é isso. A vida piedosa é quando o crente vive na luz e não nas trevas. Ele não vive nas práticas que estão relacionadas aos servos do diabo e da carne. Se Deus é luz, ele anda na luz, ele procura andar na luz. Se Deus é justo, ele procura agir com justiça. A vida piedosa é uma vida marcada pelo desejo de que o nome do Senhor seja glorificado em todas as coisas. Isso é vida de piedade. O desejo de glorificar o Senhor em toda a área da nossa vida. Deus é levado em conta, em consideração a cada passo que eu dou, a tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu acho, que eu vivo, sabe? As pessoas olham e veem essa piedade, percebem essa piedade. Não é algo que eu rolo para mim mesmo, mas é o Senhor. Pedro quer que seus ouvintes associem a fé também à piedade, e com a piedade o verso 7, fraternidade. Fraternidade é amor. Amor entre os crentes. Amor entre os cristãos. O crente, repare aqui que o crente, ele tem que amar o seu irmão. Não é algo opcional. Ele tem que amar o seu irmão. João diz na primeira epístola aqui, aquele quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Aquele quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Se você quer referência, 1 João, capítulo 4, verso 20. É muito feio, é triste, quando na igreja vemos o ódio, a amargura, a divisão. E sabe uma coisa? Visitante consegue enxergar isso. O visitante que chega na igreja, ele vai perceber a igreja dividida, né, Michel? Rachada, em grupos, com pessoas que não se dão, que não se amam. E a tendência é não ficar na igreja. Não fica. A fraternidade tem que expandir as portas da igreja. Se temos fé, se nós temos fé, o amor é a marca da nossa vida. Em 1 Pedro,
capítulo 1, verso 22, diz que purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Ou seja, o Senhor agindo em nós para o amor fraternal, não fingindo, não falso. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. O amor aqui é um amor não fingido. O amor aqui, nós pregamos esse texto, é um amor sem hipocrisia. Não é com um sorrisinho falso no rosto. O amor aqui é um amor verdadeiro, é de verdade, é amar aqui com o coração, com a alma. Nada menos do que isso será aceito por Deus. Ore para que o Senhor te dê amor, mas um amor verdadeiro, um amor ardente. Ore para que o seu coração inflame de amor pelos irmãos. Alguém disse que amar é hospedar quem precisa de hospedaria. O amor fraterno está em nós. Irmãos, nós temos muitas lutas. E o Michel trouxe todo o contexto aqui para nós, desse texto. Das lutas, agora não mais lutas internas, aliás, externas, né? Mas agora lutas internas, falsos mestres dentro da igreja. Já não basta mais a perseguição, agora a perseguição que estava lá fora, está dentro da igreja, corroendo, carcomendo a igreja. Todos nós temos lutas, todos nós passamos por grandes desafios. E nós precisamos, num contexto como esse, nos amar. Amar um ao outro. Considerar um ao outro. Isso é um adorno para a fé. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, diz Paulo, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso é fraternidade. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Mas Pedro quer que os seus ouvintes associem a fé com a fraternidade. Com a fraternidade, o quê? O amor, verso 7. Parece que está repetindo. A ideia aqui é a seguinte: se o amor fraterno é um amor entre irmãos, agora esse amor pode ter como endereço outras pessoas. Tudo começa aqui. E depois extrapola as portas da igreja. Todas as pessoas devem ser alvo do nosso amor. Cristo nos ensinou em Mateus 5 que devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Ele nos ensina a orar por eles. Ele nos ensina com isso a buscar o bem deles. Pedrinho, nós temos que orar e amar até mesmo aquele que nos irrita. Até mesmo aquele que contraria as nossas decisões, as nossas vontades. Devemos amar até mesmo aqueles que têm um caráter que nós julgamos ruim, péssimo, horrível. Cristo ora por aqueles que estavam matando ele, dizendo: Pai, olha, eles não sabem o quê? Eles não sabem o que fazem, mas nós sabemos. Nós sabemos o que Cristo fez por nós. Nós sabemos do amor de Cristo. Pedro mostrou isso para nós nos primeiros versículos. Fomos achados por Cristo, alcançados por Cristo, salvos por Cristo, amados por Cristo. Agora, se você diz que Deus te deu fé, se você roga para si esse direito de alguém achado por Cristo,
alguém alcançado pela misericórdia do Senhor, se você roga para si o direito de alguém convertido por Cristo, eleito por Cristo, aceito por Cristo, você deve associar a essa fé a virtude, o conhecimento. Você deve associar a essa fé o domínio próprio. Você deve associar a essa fé a perseverança, a piedade. Você deve associar a essa fé a fraternidade e o amor. Agora o verso 8 e 9 diz para nós por que isso. Porque estas coisas, diz o verso 8, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Ou seja, todo bem que vocês conhecem de Cristo, esse conhecimento deve ser ativo e não inativo. Deve ser frutífero e não infrutífero. Deus não nos chama para ficarmos parados, mas para sermos infrutíferos. Entende? Você deve lembrar daquele texto em que Cristo chega diante de uma árvore muito bonita, com a folhagem vivaz, bem verde, só que ele não encontra ali fruto, por causa dessa esterilidade da árvore. Ele amaldiçoa a árvore. A árvore seca. Da mesma forma, irmãos, nós aqui sem progresso da fé, sem o progresso nessas coisas, ainda que tenhamos folhas verdes, ainda que tenhamos capas de super crentes, se não tiver fruto, o galho é cortado e é lançado fora. Nós precisamos adornar a nossa fé. E a forma para a gente adornar a fé é praticando essa lista que o apóstolo Pedro, já ia falar Paulo, trouxe aqui para nós. Adornando a fé dessa maneira, vem os frutos. É impossível para o crente não dar frutos. No verso 4, Deus dá tudo. Deus dá tudo aquilo que a gente precisa. Todos os recursos nos são apresentados lá. Todo recurso nos é dado. Se a gente não se apropriar desses recursos, nós seremos um defunto, um cadáver, infrutífero, inativo. Pois aquele a quem, diz o verso 9, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Cego aqui está ligado àquele que só vê o que está perto. Não é aquele que não vê nada, mas alguém que não vê aquilo, que só vê aquilo que está perto. A expressão da ideia de miopia. Ele só consegue enxergar o que está aqui, próximo a ele, mas aquilo que está adiante, ele não vê, ele não enxerga. Ele não enxerga longe. E o crente é chamado para enxergar além daquilo que está perto. Ele é chamado para enxergar a eternidade. Quando o crente não exercita essa piedade, quando o crente não se exercita nessa listagem, ele atrofia na fé.
quando ele não se exercita na santidade, quando ele não se exercita na virtude, no domínio próprio, na perseverança, ele começa a esquecer das coisas que estão longe e agora enxerga aquilo que está no mundo. Ele se emaranha ali nas coisas que estão perto, sabe? E as doces coisas, as doces realidades daquilo que Deus fez, vai ficando esquecido, vai ficando para trás. E de repente é tomado pelo medo, é tomado pela dúvida. Eu já não sei mais quem sou, já não sei mais se sou crente de verdade. Eu vi isso esta semana. Não sei se eu sou um salvo, não sei se eu sou um eleito. Ele duvida do amor de Deus. E aí fica desanimado mesmo. Fica desanimado de vir para a igreja. Fica desanimado de buscar o Senhor em oração. Fica desanimado, fica improdutivo. Por quê? Porque não exercitou a piedade. E fica como um descrente. Não enxerga mais longe. Só vê aquilo que está perto. E o pior. Cada vez mais distante do Senhor. Não sei se essa é a sua realidade. Se você é como um crente relapso. Mas se essa for a sua condição, você pode dobrar os seus joelhos diante do Senhor e suplicar: Senhor, revigora a minha fé. Perdoe pelo grande mal que eu fiz, não observando a sua palavra, não vivendo conforme aquilo que é ensinado aqui. E me ajude, sabe? Me ajude a enxergar aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e que jamais penetrou no coração humano. Me ajude a olhar para frente. O desleixo com a piedade é a porta para a apostasia. Pela falta do exercício da fé que o coração fica duro. Que os olhos ficam mais perto das coisas do mundo e distante do Senhor. O texto aqui não fala de uma cegueira total, mas vai além dessa cegueira. Conforme o verso 9, ele esquece da purificação dos seus pecados de outrora, ou seja, ele se esquece daquilo que Deus fez, ele se esquece do perdão de Deus, ele se esquece que foi salvo, alcançado por Cristo, ele começa a esquecer da fé, ele se esquece que Deus o perdoou, ele se esquece do sacrifício da cruz de Cristo, custou caro, mas o preço foi suficiente para a nossa salvação. Por isso, irmãos, diz o verso 10 aqui, a gente encerrando. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Repara, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo é: olha, vocês já foram chamados, vocês já foram salvos, vocês foram eleitos, e agora está na hora de você confirmar essa fé. A confirmação aqui que serve para o bem da igreja, sabe? Porque o eleito, ele é vivo, ele é ativo, ele é produtivo no reino de Deus. Essa confirmação aqui serve também para os de fora, que nada tem da graça de Cristo e que precisa haver em nós a confirmação dessa salvação. É interessante porque em alguns momentos as pessoas chegam para você e dizem assim: você é crente, né? Você é crente.
Já aconteceu isso? Pela sua vida exemplar, pela sua moral elevada, pela vida de temor ao Senhor, por uma vida santa. Esse é o testemunho que vai atrair o povo para o Senhor. Não é show, não é espetáculo, não é luz apagada, não é cantoria na igreja, mas é uma igreja que vive uma vida santa. As pessoas olham, as pessoas veem, e elas querem participar disso, em alguma medida. A confirmação da fé aqui serve para nós. Serve para nós quando nos momentos difíceis, quando naqueles momentos de trevas, de escuridão que paira sobre nossa cabeça muitas vezes, onde a dúvida insiste em entrar no nosso coração e a nossa alma, e nós somos lembrados de que fomos eleitos, de que fomos chamados pelo Senhor, e o Senhor vem confirmando essa salvação dia após dia no progresso da nossa fé. Encontramos paz, encontramos segurança. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, diz o verso 10, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador. Procedendo assim, observando toda essa lista aqui que foi escancarada por Pedro a nós não vamos tropeçar. Nós não vamos cair. Aliás, a gente até tropeça, machuca muitas vezes. No entanto, irmãos, nós somos supridos pelo Senhor. Em Deus há suprimento necessário para a nossa caminhada do céu. Há suprimento necessário, Daniel, para a nossa caminhada em direção a Cristo. Suprimento necessário para a nossa caminhada, até que naquele dia, toda a nossa luta, todo o nosso desespero, toda a nossa angústia, todo o nosso sofrimento, dará lugar a uma alegria e um gozo eterno. É Cristo perseverando em nós. Talvez você não esteja sendo virtuoso na sua fé. Ou quem sabe, você não esteja conseguindo dominar a sua língua, a sua vida. Talvez você não esteja levando Deus em conta naquilo que você faz, no seu dia a dia. Talvez você não esteja buscando a sabedoria de Deus na sua vida. Talvez você tenha dificuldade de relacionamento com seu irmão. Talvez você não desenvolva o amor fraterno, muito menos o amor pelo outro, por aquele que está fora. Se essa é a sua realidade, suplique ao Senhor que confirme dia a dia a salvação que foi operada por Ele no seu coração e na sua alma. Rogue a Ele. Mas faça isso urgente. Não perca tempo. Suplique ao Senhor que pela sua graça, por sua bondade, Ele venha confirmar dia a dia a salvação dele. Agora, se você é crente que não progride nessa área, já há muito tempo está estagnado, Deus encoraja você ao progresso da fé, a se esforçar, a se associar à fé, a investir tudo que você tem naquele que te salvou, do teu bem, o bem da igreja. Faça isso. Suplique ao Senhor, porque Ele confirme dia a dia a salvação no seu coração e na sua alma. Aquele que foi eleito, aquele que foi salvo por Cristo,
ele não fica estagnado. A grande razão da sua vida é o louvor do Senhor, é a promoção da glória de Deus, aqui, lá fora, em todas as situações da vida. Deus seja louvado. Amém? Amém. Vamos orar? Pai bendito e amado, conforme nós aprendemos aqui na instrumentalidade, seu servo apóstolo Pedro, venha confirmando, Deus, a salvação em nosso coração e nossa alma, a fim de que aqueles que olhem para nós, percebam tão somente a gloriosa ação do nosso Deus em nos salvar, em nos tomar para Ele, em nos tirar do lamaçal do pecado e nos dar uma vida nova. Revigora, Senhor, a nossa fé, aquele irmão que está abatido, aquele irmão que está desanimado, aquele irmão que já não progride mais na fé. Anima o seu coração e a sua alma, a fim de que viva uma vida mais pura, uma vida mais santa e testemunhe a grandiosa obra que Deus operou em nosso coração e em nossa alma. Faça com que aqueles que olhem para a nossa igreja vejam aqui não homens fadados ao fracasso, mas homens e mulheres que temem o Senhor, cuja fé é pujante, é firme, é vigorosa, e venha associar a sua vida à fé que nos é dada como um dom, um presente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fortalece a nossa igreja, o nosso coração, a nossa alma, para o louvor e glória do Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por toda a Tua obra. Obrigado por aplicar a salvação em nosso coração e alma. Obrigado por nos resgatar do lamaçal do pecado para a Sua maravilhosa luz. É a nossa oração, Deus, em tom de gratidão pelo Teu socorro, pela Tua salvação. Em Cristo que oramos. Amém. Amém. Queridos, vamos ficar de pé e ler o texto que está em Judas. Judas, é um texto de envio que também nos lembra essa gloriosa verdade que acabamos de perceber aqui em Pedro. Lembra que no Senhor Jesus Cristo estamos seguros, naquele que é poderoso para nos guardar até aquele glorioso dia. Vamos juntos? Ora, aquele que é poderoso Para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Santo e eterno Deus, nós somos gratos ao Senhor por este tempo em que passamos aqui juntos, reunidos, o Teu povo, aqueles que foram alcançados pela Tua graça. O coração foi inflamado pela fé que o Senhor mesmo plantou em nós. Agora se despede. Leva-nos para os nossos lares, guardados e protegidos pela Tua boa mão santa. Nos dê uma semana, Deus, rica, cheia de oportunidades para falar do grande amor daquele que nos alcançou, daquele que nos salvou em Cristo Jesus. E meu amado irmão e irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E amém. Irmãos, podem sentar?